Fala galera, tá começando aqui mais um pré-jogo de Paysandu e Clube de Regatas Brasil, o Galo Praiano, e eu sou mais Alagoas. Luiz, eu já vi que você tá de vermelho aí, é pra passar uma energia aí positiva pro Galo. É isso, Raí. Bom dia a você, bom dia a todo o pessoal que nos assiste. Para passar energia positiva, sim. Passar energia positiva para o nosso futebol alagoano. Eu sou muito fã de Alagoas e espero muito o futebol alagoano alavancar. Está na hora da gente ver o nosso futebol crescer cada vez mais, Raí. Portanto, hoje estou nas cores vermelho e branco, nas cores do Clube de Regatas Brasil, sim, e torcendo pelo futebol alagoano, torcendo pelo CRB. Vamos lá, hoje a gente vai ter a participação ilustre do meu amigo Tiago Luiz, setorista aí do Clube de Regatas Brasil. Mas antes a gente vai destrinchar aqui um pouquinho dos assuntos, né? No final o Thiago dá uma geral, beleza? Quem melhor para falar do que um setorista do clube, né? Mas a transmissão hoje, Luiz, vai ter uma novidade, né? É a ESPN 4, por sinal, né? Para quem não quiser ficar procurando, ESPN 4 é Disney+, que é o Disney Plus, né? E Kawai. Eu vou assistir no Kawai hoje, que eu quero ver a transmissão via Kawai. Você vai assistir por onde, Luiz? Ô, Raí, eu tenho o costume de assistir sim pela ESPN, né? O ESPN 4 está mostrando o jogo e eu vou assistir pela ESPN, ligadinho na hora do futebol, viu? Vamos lá, o Barroca, Luiz, não vai contar aí com o seu principal jogador defensivo, né? E ainda está em luto pela morte do seu pai aí, que é o Segovia, e ele continua no Equador. Antes o Jesus ou Darlison, né, joga ao lado do Henry aí nesse domingo. E quem tá fora também é o David da hora com desconforto muscular. O que é que você tem a dizer aí dessa baixa no Clube de Regatas Brasil? A ausência do Luiz Segovia, ela é muito grande, ela é muito grande. Não à toa ele é o capitão da equipe. Não à toa ele é o capitão da equipe. É uma baixa grande, muito grande. Ele está de luto ainda, está viajando, está com a família, e o CRB espera ele brevemente estar de volta, mas é uma perca muito grande, viu, a falta do Segovia. Mas o CRB deve encaixar bem, o Barroca trabalhou, né, tem substituto à altura, vamos ver o que o Barroca trabalhou, o que o CRB preparou para enfrentar o Paysandu, que é um jogo muito difícil, viu, Raí? Mas voltando a falar hoje para a torcida regatiana, o CRB pode sim hoje assumir a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B de novo, voltar para a liderança. Ou, se possível, voltar para o G4, que é o principal que tem que estar, é dentro do G4. E quanto a essas duas baixas, é complicado para o CRB, é ruim, mas faz parte do futebol, é caso de família, né? O rapaz tem que atender, o grande zagueiro Luiz Segovia tem que por esse momento atender. E eu parabenizo também até a paciência da diretoria do CRB com o atleta. É caso familiar, realmente tem que dar todo o apoio e ele merece desse apoio nessa hora. O CRB tá a um ponto do líder. Você falou aí bem a questão da liderança do campeonato da Série B ou a volta pro G4. E essa possibilidade aí de pensar na primeira colocação. O time começou bem, né? A Série B com 3 vitórias seguidas, fez 9 pontos. Depois perdeu pro Atlético, que foi uma derrota assim, meio que o pessoal poderia esperar, né? Não foi uma coisa fora do quadrado, não. Até porque o Atlético, ele é cotado para ser um campeão aí, um dos principais cotados a campeão. O Paysandu ainda não venceu, Luiz, né? É o 18º, né? Com apenas 1 ponto aí em 4 jogos. Ocupa a 18ª colocação e joga, apesar de ser campeão, meio que pressionado, né? O time ainda não vem bem, não pontua bem, apesar de ser pentacampeão da Copa Verde. O que é que você acha aí? E eu tenho uma novidade também, Luiz, a questão dos ingressos. O Thiago Luiz falou, mas eu vou adiantar aqui que foi vendido aproximadamente 25 mil ingressos, cara.
Vai ter um baita de um bom público lá. O que é que você acha aí desse confronto aí, Luiz? Olha, Raí, eu vou dizer para você, para todo torcedor regatiano, todo torcedor alagoano que gosta de analisar o futebol pelo lado correto, pelo lado simples, e aquilo que realmente acontece em campo. O elenco do CRB, ele não, ele pode ser até um pouco inferior a muitos elencos que tem dentro da Série B. Mas o time do CRB em campo, em si, o time do CRB não deve nada a esses times a nenhum. O CRB enfrenta hoje uma parada muito difícil. O Paysandu vem né, de campeonato, de conquista de campeonato, certo? Vem com grande motivação da sua torcida hoje, mas o CRB jogando um pouco reativo, com a linha baixa, e na hora que possível propor o jogo, eu acho que o CRB tem grande possibilidade de trazer um ponto para voltar ao G4, ou talvez até a vitória, para então brigar pela liderança do campeonato brasileiro. É um jogo difícil para o CRB, né? O Paysandu hoje está com todo o apoio da sua torcida, da sua massa. Estão em festa, como diz o ditado, estão em festa. Eles ainda não venceram também, tão complicado. E o CRB vai jogar na tranquilidade, psicológico em ordem, deixar o futebol fluir normal, aquela pressão eles vão dar de início, é normal, é do futebol, eles vão para cima. E o CRB, num contra-ataque, quem sabe consiga fazer um gol. Aquilo que a gente falou lá em programa atrás, o CRB joga reativo e lá na frente joga por uma bola. Quem sabe que isso venha a acontecer. E o CRB ganha o jogo. A derrota que o CRB teve para o Atlético Paranaense não é nada fora da curva. Não é normal o time perder, mas também não é nada fora da curva, não é nem um ponto fora da curva. O CRB hoje, o time do CRB em campo não deve nem para o time do Atlético Paranaense, que é o time cotado a voltar para a Série A. Mas o CRB está aí, está no páreo, a torcida está na expectativa. É um grande jogo hoje, é um grande jogo bom para a gente estar ligado, para a gente ver. Todo torcedor regatiano ligadinho para passar essa energia para o time. E vamos ver o que acontece mais tarde. É jogo grande, Raí. A gente precisa esperar para ver o que vai acontecer. Você falou aí em o que a gente citou, né, em algumas resenhas passadas e continua, Luiz. O GG, Douglas Baggio, Breno Herculano e agora o Rainer e o Thiaguinho, tudo pendurado, cara. É porque é aquela situação de serviço. Querem mostrar muito serviço, muita vontade, muita sede, né? E é assim mesmo, faz parte do futebol. É para jogar com vontade mesmo. Se o cartão amarelo veio, aí então fazer o quê, né? Um pouquinho de paciência e tocar a bola, ver o que vai acontecer. Agora, se possível, jogar numa marcação sem precisar tomar tanto cartão. Tem que trabalhar essa maneira de marcar, essa maneira de desarmar o adversário sem tomar tanto cartão amarelo. É por esse lado que eu mais ou menos analiso e vejo, Raí. Eu vou trazer aqui a fala do Thiago, setorista do Clube de Regatas Brasil. Quem melhor para falar do que o próprio setorista do clube, né? Deixa eu colocar aqui. Aqui, ok. Vamos ouvir Thiago Luiz, setorista do Clube de Regatas Brasil. Salve, salve, amigos do podcast Papo de Bola. Luiz Raí, um grande abraço. Eu falo direto aqui de Maceió, porque hoje tem um jogo importante para o CRB, mas não aqui no Estádio Repelé. O Clube de Regatas Brasil vai entrar em campo a partir das 5 da tarde, lá no Estádio Mangueirão, em Belém do Pará, em clima de festa. Em clima de festa para o CRB, Thiago? Não, clima de festa para o Paysandu, adversário do Galo de hoje. O Paysandu que no meio da semana foi pentacampeão da Copa Verde, aquela Copa regional ali, né, do Centro-Oeste, com equipes do Norte também, diante do Goiás, em pleno Serra Dourada. Mas voltando hoje para a Série B, né, virando a chave na competição nacional, que, diga-se de passagem, o Paysandu não está nada bem. A expectativa é de um grande jogo, mas a expectativa maior ainda
é para um bom público lá no estádio Mangueirão. O Paysandu divulgou ainda ontem à noite que cerca de 25 mil ingressos já tinham sido comercializados. Isso juntando os sócios, torcedores e, de fato, a venda de ingressos. Por isso, a expectativa é de um bom público. Mas, como o Mangueirão tem capacidade para o dobro de torcedores do que foi divulgado, que já estão garantidos para a partida de hoje, né? O Mangueirão tem aproximadamente ali a capacidade para 50 mil torcedores. É um estádio olímpico, né? A gente sabe que já recebeu grandes jogos, inclusive a Supercopa do Brasil. E aí, mesmo com esse bom público, se ficar muito espalhado, vai ficar diluído e o CRB não sente tanto essa pressão como sentiria se o jogo fosse lá na Curuzu, né? A casa de fato do Paysandu, que está passando por reformas, por revitalização do gramado, e a expectativa é de que o Paysandu só volte a jogar daqui a pelo menos 2 meses lá na Curuzu. Para o jogo de hoje, o técnico Eduardo Barroca não vai poder contar com o atacante David da Hora, que sentiu um desconforto muscular, teve uma lesão, um incômodo durante os treinos nesta semana e sequer viajou para Belém do Pará. Quem também não viajou com a delegação regatiana foi o zagueiro Luiz Segovia. Vale lembrar que, infelizmente, no último final de semana, ontem fez uma semana, no sábado passado, quando o time estava na concentração para o jogo contra o Atlético Paranaense, o pai do jogador acabou falecendo lá no Equador e aí o zagueiro foi liberado, o zagueiro e capitão da equipe foi liberado para acompanhar todo o velório, ajudar na burocracia para o enterro do seu pai. E aí o Segovia ainda continua por lá, pelo Equador, não vai para o jogo de hoje contra o Paysandu. A expectativa é de que ele volte para o jogo contra o Santos, que acontece dia 1º, dia do trabalhador, na próxima quinta-feira, pela Copa do Brasil, em plena Vila Belmiro. E por falar nisso, o técnico Eduardo Barroca e todo o elenco regatiano vão viajar direto de Belém, eles não voltam aqui para Maceió, eles vão de lá de Belém direto para São Paulo para iniciar a preparação de olho no peixe pela Copa do Brasil. O CRB vai em busca de uma vitória para voltar à liderança. O Galo tem 9 pontos, se vencer hoje, dependendo de outros resultados, volta à liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Já o Paysandu vai em busca da primeira vitória na competição, embalado pelo torcedor, ainda de ressaca pela conquista da Copa Verde. Essas são as principais informações, só lembrando, né, um detalhe, com a baixa do David da Hora, o Rodriguinho, o garoto da base, atacante da base, pegou relação para o jogo de hoje. E falando, para finalizar, numa possível escalação do Galo, tem o Matheus Albino no gol, o Rainer na lateral direita, Henry Anderson Jesus, a dupla de zaga, na lateral esquerda o Matheus Ribeira, improvisado. No meio campo devemos ter o Igor Militão, o Fernando Henrique ou o Lucas Caliel, o GG Danielzinho, e mais à frente no comando do ataque o Douglas Baggio e também o Breno Herculano, centroavante, que veste a camisa 9, como alguns torcedores carinhosamente já falaram. O padrasto, né? Depois que o Anselmo saiu do CRB, depois que o Anselmo Ramon deixou o clube para ir para o Goiás, o padrasto vai estar na casa no jogo de hoje. Um grande abraço e até a próxima. E é isso aí. Mais de 25 mil pessoas. E o padrasto tá na casa, Luiz. Raí, um abraço, né, aí para o nosso amigo Tiago Luiz, né, nos trazendo a informação. Como você falou, nada melhor que um setorista do clube, né, para nos dar essas informações. A torcida regatiana agradece, né, por a participação de um grande repórter desse junto com a gente, aqui no Papo de Bola. Muito obrigado, Tiago. E sobre o que o Tiago comentou, Raí, é justamente tudo isso que a gente vem falando, sim. Veja só, é um jogo difícil, muito difícil para o CRB, né? Segundo o Thiago, mais de 25 mil ingressos vendidos, a torcida lá está numa pressão daquela, mas como o Thiago também frisou, o time vem de ressaca, né? Ressaca pela conquista, né? E aquilo que a gente falou lá atrás no programa passado, provavelmente rola assim uma churrascaria, né? Enquanto isso, o CRB está concentrado, o CRB trabalhou concentrado, o Barroca está por dentro de toda essa situação, a maneira como eles vão jogar, eu tenho certeza que o CRB está pronto, está concentrado para encarar hoje esse grande jogo, esse jogo muito difícil, mas que eu sou mais Alagoas e eu acredito que o CRB vai sair de lá com um bom resultado aí. Eu acredito. Vamos lá, só para a gente finalizar, né? A CRB TV postou uma matériazinha aí da viagem e tal, e eu achei super interessante. E vamos completar aí a posição do Thiago. Eu acredito que seria bem interessante. Vamos ver. Eu vou mudar aqui.
Vamos assistir. Na quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, o CRB enfrenta o Paysandu fora de casa. As notícias para essa partida você acompanha agora, de olho no Galo de Campina. A equipe do técnico Eduardo Barroca se reapresentou aqui no CT Ninho do Galo na terça-feira. Os jogadores tiveram 4 sessões de treinos antes da viagem para Belém do Pará. Além das atividades em casa, o Galo finalizou a preparação na capital paraense. Mas toda essa programação precisou ser reajustada. Isso porque a partida contra o Paysandu, que seria realizada no sábado, passou para o domingo, às 5 horas da tarde, no Mangueirão. Os treinos e a logística também sofreram alteração. O CRB viajou na sexta-feira à noite para Recife e no sábado pela manhã pegou um voo direto para Belém. Vale destacar que o CRB não volta para Maceió após o compromisso pela quinta rodada da Série B. Na segunda-feira, a delegação regatiana vai direto para São Paulo, já de olho no compromisso pela Copa do Brasil contra o Santos. Mas isso é assunto para a próxima semana. O CRB iniciou muito bem a Série B nessa temporada. São 3 vitórias em 4 jogos, somando 9 pontos, ocupando a 3ª posição, porém com a mesma pontuação do líder da competição. Ou seja, em caso de vitória contra o Paysandu, o Galo de Campina pode voltar à liderança. Ninguém esperava um início tão bom assim, mas como eu te disse, eu glorifico a Deus por esse momento, é um momento muito importante que a gente está vivendo agora. Estamos muito confiantes no trabalho que vem sendo feito, principalmente o professor Barroca. Então o grupo está confiante, o grupo está começando a se soltar, está começando a se entrosar um pouco mais. E é isso que a gente estava buscando desde o começo do ano, esse entrosamento, essa confiança. Para essa partida, o técnico Eduardo Barroca não tem nenhum jogador suspenso. Breno Herculano, GG, Douglas Baggio, Rainer e Tiaguinho estão pendurados, com 2 cartões amarelos. E quando o assunto é retrospecto, podemos citar os 2 jogos de 2024. Na temporada passada, o CRB empatou com o Paysandu no primeiro turno por 1-1, fora de casa. Já no retorno e último encontro entre as equipes, o Galo venceu por 3-2, no Rei Pelé. Sai o terceiro! Vamos ficar de olho no Galo de Campina, porque neste domingo, às 5 horas da tarde, tem Paysandu e CRB no estádio Mangueirão, partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Em breve eu volto com mais informações. Queria dar os créditos aqui à CRB TV. E eu achei bem bacana a matéria, cara. Os caras produziram numa medida bacana mesmo. Foram muito felizes aí. Parabéns à CRB TV. E no mais é essas informações aí, Luiz, do Clube de Regatas Brasil. Queria saber se você tem alguma coisa a acrescentar. Quer mandar um abraço para alguém. Até agora a gente não pediu para o pessoal deixar um like, né? Se inscrever e tal. Fica à vontade, Luiz. É isso, Raí. Para a gente finalizar, estamos aqui na torcida, né, pelo Clube de Regatas Brasil. Eu estou muito ligado hoje em toda a rodada do campeonato. Eu quero ver hoje, Raí, como que o Santos vai encarar o Bragantino lá na Vila Belmiro e como o Grêmio vai encarar o Vitória lá em Salvador. Eu estou muito ligado nesses 2 jogos para ver o resultado, como vai se sobressair os nossos times aqui em Maceió. Eu estou muito ligado também no resultado do Santos para ver como o CRB encara o Santos no meio de semana. Quanto ao trabalho da CRB TV, um trabalho muito bonito, muito bem produzido, muito bom, né? E futebol é isso, futebol é alegria, futebol é paixão, futebol é amor, né, pelo time, e a gente deixar que isso daí possa fluir para o torcedor. Todo torcedor regatiano está ligado, já assistiu, se não assistiu, vai assistir aqui no Papo de Bola. Nós desejamos muito boa sorte ao CRB. Mais uma vez, vou frisar, um jogo muito difícil, fora de casa, mas o CRB tem
plenas condições de trazer um bom resultado de lá e, se possível, vir de lá até com a liderança do Campeonato Brasileiro debaixo do braço. De lá mesmo, veja a logística que o time tem que enfrentar, tem que fazer para encarar o Santos fora de casa, também pela Copa do Brasil, e tudo isso por esse trabalho de mudança que a CBF faz no calendário, na tabela do campeonato. Eu acho isso muito chato. O time, ao invés de vir para casa, descansar um dia, se apresentar, treinar e viajar de novo, não. De lá já tem que encarar uma outra maratona lá de Belém para São Paulo para encarar o Santos pela Copa do Brasil. E, na verdade, quem perde com isso é o CRB, viu, Raí? Essa maratona, essa logística arrojada, como diz o ditado, muitas vezes por causa da CBF, que não tem tanto carinho pelo Campeonato Brasileiro da Série B como tem pelo campeonato principal, é o da Série A. Mas faz parte, é campeonato, é competição, né? E vamos ver o que acontece nesse jogo de hoje. Espero que dê CRB, estamos muito confiantes. Desejar um abraço aí para o Thiago Luiz, que está com a gente. Muito obrigado, Thiago, pela tua participação. Você é muito profissional, garoto. Você é muito, muito competente. E um abraço a todo o nosso público, Raí, a você e a todo mundo que está ligado. Então é isso, galera. O próximo jogo do CRB vai ser na Vila Belmiro contra o Santos. E a gente vai ter o prazer aí de fazer uma cobertura mais aconchegante, já que o Thiago viaja para São Paulo e vai dar detalhes, né, dos bastidores aí pra gente, e a gente vai poder trazer aqui pro torcedor. Então, se você não quiser perder os bastidores aí de CRB e Santos e CRB, na verdade, se inscreve e deixa o sininho ativado, que a gente vai ser, né, uma das pioneiras aí a trazer bastidores de Santos e CRB. Beleza? No mais é isso. Luiz, obrigado, beleza? Valeu, guerreiro. Valeu, Raí. Tamo junto, galera. Forte abraço.